Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa maratona de certificação elétrica. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista e irei conduzir esse evento, trazendo muitas informações relevantes para quem deseja entrar nesse mercado de perícia elétrica. Nós vamos conversar durante todo esse evento sobre um serviço que se aplica para condomínios, comércios, enfim, todas as obras novas que são feitas com negligências por parte de quem está executando. Vamos resolver conflitos, supondo, por exemplo, uma situação onde você acabou de comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, enfim, e essa construtora foi negligente em relação ao uso de materiais, ao projeto que foi executado, colocou, por exemplo, cabos desbitolados, não fez uma previsão de um interruptor diferencial residual, usou um eletroduto que não deveria, diversos problemas que nós sabemos que existem na construção civil e que vem aumentando cada vez mais. Qual que é o nosso objetivo com esse laudo? Amparar essas pessoas que foram prejudicadas por essa construtora, fazendo com que a vida útil daquela instalação elétrica seja reduzida, considerando, é claro, que até mesmo a segurança dessas pessoas estão em jogo. Muitas edificações vêm pegando fogo hoje e os estudos que são feitos em relação a esses incêndios ainda são muito precários no Brasil. Temos então uma grande oportunidade para quem deseja se especializar nesse segmento, fazendo consultoria, elaborando os laudos técnicos, porque são problemas que vêm aumentando cada vez mais. Nesse evento eu vou trazer cases práticos, situações onde eu condenei toda a instalação elétrica, com depoimentos de pessoas, para que você possa ter uma noção do tamanho do problema que nós estamos lidando. Esse evento é muito importante para quem presta serviço de maneira direta ou indireta no setor elétrico. Acompanha comigo esse exemplo que nós vamos conversar de maneira mais detalhada no decorrer. Essa foto é de uma instalação elétrica no qual eu encontrei um cabo identificado como 4 milímetros. Só que, na prática, a secção desse cabo era equivalente a um cabo 1,5. Nesse evento, nós vamos ter uma aula com o engenheiro Luiz, da Conduspar, que ele vai ensinar como é que você pode identificar um cabo como esse, um cabo irregular, que foi instalado em uma edificação. E, no decorrer, eu vou te explicar o que você deve fazer ao encontrar uma situação como essa. De quem que é a responsabilidade? É de quem compra essa residência, esse apartamento? Claro que não. A responsabilidade é da construtora, da empresa que fez a instalação desse material de maneira irregular. Agora, a grande questão é, como que você lida com esse tipo de problema ao se deparar com uma situação como essa? O que nós fazemos? Um laudo técnico, mas nós precisamos tomar alguns cuidados em relação a isso. Legal? Esse é o foco do nosso evento, como lidar com conflitos em relação a isso. Nessa próxima foto, o que eu vou lhe mostrar é de um prédio que tem 16 apartamentos. Tive a oportunidade de fazer um laudo e condenei toda a instalação elétrica. O que você imaginar em relação à parte elétrica tinha problema. Então dá uma olhadinha comigo nesse quadro. A foto da esquerda eu tirei durante a vistoria e a da direita foi tirado após a construtora ter que refazer toda a parte elétrica. Nesse local, além dos quadros, todos os cabos precisavam ser substituídos. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre como que vai ser esse evento daqui para frente. Nós teremos 5 aulas e mais um evento ao vivo, onde eu irei tirar todas as dúvidas de vocês em relação a esse evento, a esse contexto. Nessa aula eu vou trazer para você 2 pessoas que vão dar depoimentos, que sentiram na pele, clientes que eu atendi que tiveram toda a instalação elétrica condenada. Você precisa começar a entender o problema para poder modelar o seu negócio propondo soluções. É assim que funciona a coisa. Nós precisamos entender os problemas para resolver esses problemas. A maioria das pessoas hoje não tem resultado porque não entende a fundo o problema. Se você quer trabalhar na área de perícia elétrica, essa é a principal aula. Por quê? Aqui nós temos os 2 depoimentos de pessoas que sentiram na pele. Você vai modelar o seu negócio com o objetivo de ajudar pessoas como essa, ok? Ali você vai entender como que é uma certificação elétrica, qual que é o benefício para a pessoa, qual que é o valor dos laudos. Por exemplo, nesse caso da Lucilene, esse condomínio com 16 apartamentos me gerou uma receita de mais de R$8.000. Prédio pequeno, padrão Minha Casa Minha Vida, pessoas simples, humildes, trabalhadoras que passaram uma vida inteira trabalhando para poder comprar um imóvel onde a construtora foi extremamente negligente ao fazer uma obra que poderia colocar em risco toda a segurança dessas pessoas. Esse condomínio tinha um risco de incêndio eminente. Eu condenei toda a instalação elétrica após a elaboração desse laudo. Isso é só um pouquinho do que nós vamos encontrar nesse evento. Mas antes, é claro, deixa eu me apresentar um pouco melhor para você. Afinal, só falei meu nome e minha formação. Deixa eu contar um pouco sobre a minha história, porque eu acho que isso pode te ajudar caso você queira entrar nesse mercado de perícia elétrica. Vou contar para você um pouco como eu comecei nessa área. Legal? Como formação,
eu sou formado em técnico em contabilidade, fiz eletrotécnica também no Rio Grande do Sul, no Cefet, fiz engenharia elétrica e também uma MBA em gestão comercial. Comecei minha carreira no setor elétrico após concluir o curso técnico como eletricista de rede de distribuição. Trabalhei com fiscalização de fraudes com energia elétrica em baixa tensão, média tensão, fazia plantão técnico e coordenava equipes de manutenção durante os plantões para melhorar as redes de distribuição. Isso foi em 2004. Em 2005, eu passei em um concurso para trabalhar como técnico na Copel, empresa na qual eu pude trabalhar durante 10 anos, sendo que um deles no departamento de projetos e obras de rede de distribuição e posteriormente com construção de usinas hidrelétricas. Fiquei 9 anos nessa área. E nessa época, as minhas atividades envolviam análise de projeto, ensaios elétricos em fabricantes e fiscalização da construção das instalações elétricas e dos serviços auxiliares das usinas hidrelétricas. Até então, eu tinha tudo para estar feliz, porque eu era concursado, ganhava bem, um salário trazendo para um valor presente daria uma média superior a R$10.000 por mês, só que eu não estava feliz. Com o tempo, você não vai se sentindo mais realizado naquilo que você faz. Eu tinha terminado a engenharia, eu precisei tomar uma decisão. Isso foi em 2005. Na época eu pensei em fazer um outro concurso um tempo antes, só que eu percebi que o meu perfil não era para ser concursado. Precisava de alguma coisa que eu pudesse ter mais autonomia. Foi quando eu pensei em empreender. Eu era síndico, comecei a olhar como síndico os problemas na construção civil. Tinha muita dificuldade para contratar um eletricista qualificado, as pessoas demoravam às vezes 1 semana, 2, 3 semanas para mandar um orçamento, às vezes falavam que iriam enviar um orçamento e não enviavam, tinham muitas pessoas sem conhecimento na área elétrica e aquilo começou a me chamar a atenção. Eu percebi que nós tínhamos muito poucos engenheiros eletricistas e eletrotécnicos trabalhando na construção civil. Por quê? A maioria dos profissionais que fazem projetos e coordenam nossas obras tem como formação a área de engenharia civil e também a arquitetura. Aquilo me chamou a atenção porque nós sabemos que a carga horária de estudo de quem faz engenharia civil na área elétrica, assim como um arquiteto, é muito pequena. Tem muitas pessoas que se formam estudando 60 horas sobre eletricidade de maneira superficial e podem assinar projeto. Nós temos que tomar muito cuidado entre atribuição e competência. Isso a gente vai conversar muito porque é muito fácil você fazer o projeto, mas quando dá o problema e você precisa refazer toda aquela obra, muitas vezes você não tem nem caixa para refazer esse problema. E as normas, a complexidade das instalações elétricas vem aumentando cada vez mais. Então, se você é engenheiro civil ou arquiteto, procure compreender essa limitação em relação ao que foi passado durante a sua formação. É óbvio, sempre trabalhando em parceria, aquela história, né? Cada macaco no seu galho, você tem que ter pessoas que acompanhem e possam lhe ajudar no decorrer. Eu percebi que muitas pessoas assumiam sem conhecimento responsabilidades nessa área. E aquilo me chamou a atenção também. Eu falei, poxa, tem muito erro de projetos, tem muita obra sendo executada de maneira inadequada. Por que isso acontece? Como que a gente pode resolver esse problema? Tá? E aí eu comecei a entrar mais no detalhe e resolvi, vou abrir uma empresa de perícia elétrica. O pessoal que trabalhava comigo na época me olhava e falava, cara, você é maluco, você vai sair da Copel para fazer laudos, isso não tem mercado, isso não vai, cara, você vai falir. E realmente, né, se eu tivesse escutado as pessoas à minha volta, eu não tinha feito nada. Isso acontece até mesmo na própria família. Você muitas vezes não tem apoio em uma decisão como essa, que é uma decisão meio maluca. Mas eu não escutei ninguém. Fui lá e assumi esse risco, percebendo que existiam muitos problemas no mercado, uma mão de obra cada vez mais desqualificadas, com empresas que só visavam o lucro, pensavam muitas vezes mais no que eles iriam receber do que na responsabilidade que eles tinham. Eu pude perceber naquela época que essa combinação era perfeita para que o número de acidentes aumentassem cada vez mais. Isso fez me antecipar, fez com que eu pudesse me posicionar melhor nesse mercado, no qual eu já estou há um bom tempo. Nessa época, com base na minha experiência profissional, eu acabei posicionando de maneira estratégica 2 serviços pela empresa. Um para indústria e outro para condomínio. Os 2 serviços que eu me posicionei me permitiram, é claro, ter outros serviços correlacionados, sendo que um serviço para a indústria que eu ofereço hoje são os laudos para crédito de ICMS. São laudos que permitem que as empresas possam recuperar o ICMS pago na fatura de energia elétrica associado ao processo de industrialização. E além disso, eu comecei a oferecer serviços de vistoria para condomínios, por hora técnica, laudos de inspeção elétrica para condomínios antigos e certificação das instalações elétricas para condomínios novos. Passei também a realizar treinamentos, consultorias, mentorias, tendo hoje como clientes físicos empresas espalhadas em mais de 10 estados do Brasil.
Depois, gravei 2 treinamentos online, sendo um treinamento de laudo de inspeção elétrica, onde nós também abordamos a parte de certificação elétrica, e um outro treinamento de laudo para crédito do ICMS. Tudo isso com base em muitos resultados. Todos esses treinamentos com uma aplicação prática focada em resultados, coisas que nós realmente fizemos e encontramos no dia a dia do mercado. Uma linha totalmente diferente daquela linha acadêmica, que foge muitas vezes do que nós encontramos na prática. Uma informação importante é que hoje nós temos, além desse treinamento gratuito, mais 2 treinamentos gratuitos. Eu tenho um treinamento somente sobre empreendedorismo para peritos, pessoas que querem trabalhar nessa área, e um workshop de inspeção elétrica para condomínios. Atualmente, nós temos clientes físicos espalhados em 10 estados e clientes dos treinamentos online em todos os estados do Brasil, com uma forte presença digital. No nosso site você pode encontrar esses treinamentos. Agora, uma coisa importante, talvez ainda esteja muito confuso na sua cabeça essa história de perícia elétrica. Vamos lá, preparei um slide para te explicar de maneira mais detalhada quais são os segmentos. Basicamente, nós temos 2 linhas, temos a esfera judicial e uma esfera extrajudicial, onde na esfera judicial nós podemos trabalhar como assistente técnico ou então como perito nomeado pelo juiz. E na esfera extrajudicial tem diversos serviços que podem ser oferecidos para condomínios, indústrias, comércios. Nós vamos falar agora sobre 3 serviços que eu considero bem relevantes na esfera extrajudicial. Dá uma olhadinha comigo nesse slide. Aqui você tem uma visão macro, onde você vai poder perceber que na esfera judicial você pode trabalhar como perito. Qual que é a vantagem e desvantagem em relação a isso? Muitas vezes você demora para receber e também é nomeado por sorteio. Eu gosto muito de trabalhar como assistente técnico, onde os escritórios de advocacia me contratam. Por quê? Você terminou o serviço e já recebe. E você pode cobrar, né, valores compatíveis com a complexidade do caso, sem ficar muitas vezes limitado ao que você recebe pelo judiciário. Na esfera extrajudicial é um filé mignon, porque muitas vezes você não tem concorrência em relação a isso e você pode aumentar a percepção de valor por parte do cliente. A vistoria elétrica é um serviço que eu faço por hora técnica, quando o condomínio não tem interesse de fazer um laudo, eu vou até o local e faço esse tipo de vistoria como se fosse uma consultoria. O serviço termina no próprio local. Temos também os laudos de inspeção elétrica para condomínios antigos, cujo objetivo do síndico é mapear os problemas. E também, é claro, a certificação elétrica, que são os serviços que nós estamos falando nesse evento, para obras novas ou relativamente novas, onde existe um conflito muito grande entre os condôminos e a construtora. E o nosso objetivo com esse laudo é apontar as irregularidades, ou seja, aquilo que a construtora deixou de fazer para que a construtora refaça isso. Por quê? Através do Código de Defesa do Consumidor, nesse caso existe uma relação de consumo, a construtora é obrigada a colocar no mercado qualquer produto ou serviço em conformidade com as normas técnicas da ABNT. Como nós temos muitas pessoas fazendo o projeto hoje que estudaram muito pouco sobre eletricidade, os erros são gigantescos. Tem, inclusive, edificações no qual o profissional que fez o projeto não conhece um interruptor diferencial residual. Sem contar, é claro, que a execução muitas vezes é feita com mão de obra barata. Nós encontramos, às vezes, até um mestre de obra fazendo a execução elétrica. É óbvio que os problemas vêm aumentando cada vez mais em consequência disso tudo e nós temos que coibir isso porque a vida de muitas pessoas estão em jogo em relação a isso. Mas talvez você possa estar pensando nesse momento, por que você está falando isso tudo se você também oferece esse serviço? Legal, deixa eu te explicar qual foi a minha motivação. Em 2009, nós tivemos um incêndio muito grave no centro de treinamento do Flamengo, que tirou a vida de 10 jovens. Naquele momento eu percebi que eu poderia contribuir muito mais com a sociedade, transmitindo o que eu sabia, o que eu vinha acompanhando no dia a dia em relação às instalações elétricas do Brasil. Nós temos hoje uma disparidade muito grande entre o mundo teórico e a realidade prática. As instalações elétricas vivem uma realidade totalmente diferente daquilo que é ensinado na linha acadêmica e também do que pregam as normas técnicas. Nós temos todo um jogo muito sujo de interesse aí. Nós temos pessoas que manipulam o mercado, tem pessoas que influenciam de maneira muito negativa, formadores de opinião que sabem desse problema e não atuam de maneira a coibir. É claro que ninguém quer se indispor e a verdade, ela atrai pessoas que querem te prejudicar muitas vezes, mas eu sou uma pessoa que procura sempre falar a verdade. Uma prova disso, você pode encontrar no meu canal do YouTube um vídeo com uma palestra de 1 hora falando sobre a norma de inspeção predial, o quanto aquela norma foi feita de maneira irregular, de maneira
vergonhosa no sentido de abrir mercado para que os engenheiros civis pudessem fazer laudos multidisciplinares. Essa norma foi feita por pessoas que têm empresas que estariam se beneficiando sem que houvesse a participação de pessoas da área elétrica ou mecânica, enfim, das demais áreas envolvidas. Nós não podemos falar em inspeção predial sem chamar outros profissionais para debater sobre isso. E a ABNT, por sua vez, negligenciou inclusive os meus comentários. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal. Esse caso ainda está desenrolando, mas vem muita novidade em relação a isso. Nós precisamos atentar de que muitas pessoas falam coisas focando somente o seu interesse pessoal. E isso, é claro, vem prejudicando muito a sociedade. Não existe transparência em muitos aspectos do que é feito. E você precisa começar a se atentar em relação a isso. O jogo por trás do jogo, tá? Precisamos começar a fazer uma análise muito crítica por trás de tudo que é dito, inclusive sobre o que eu estou falando para você nesse momento. E passei a fazer palestras em universidades, empresas e levar essa experiência para muitas pessoas. Entendi que para ser um bom profissional é preciso ir além da parte técnica. É necessário que a gente tenha um modelo de negócio que possa realmente resolver os problemas da população. Essa foi a minha principal motivação. Foi quando eu comecei gravando o workshop de inspeção elétrica, depois o treinamento de laudo de inspeção elétrica e os demais treinamentos que nós temos hoje que você pode encontrar no nosso site. Agora eu posso te dar uma dica nesse momento. Se você montar uma empresa pensando em resolver os problemas da sociedade e ajudar as pessoas, com certeza o seu crescimento vai vir. Se você tem um foco no ganho financeiro, muitas vezes esse crescimento não vem, porque você precisa fazer algo no qual você tenha um propósito. E o nosso propósito é muito claro, muito bem definido. Eu quero trazer uma pessoa para falar sobre o que eu considero ser o reflexo do nosso propósito. A Bianca fez 2 treinamentos conosco e nesse vídeo ela dá uma opinião sobre a experiência dela em relação à nossa empresa, aos nossos treinamentos, a tudo que ela já vivenciou aqui conosco. Dá uma olhadinha nisso aqui. Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu tô aqui para falar um pouco sobre o que mexeu comigo aí fazendo esses cursos que o Daniel propõe. Eu adorei, assim, a questão, a parte técnica é fora do comum, né? Só que o que mais me chamou a atenção foi não só a parte técnica, porque como ele mesmo diz, a parte técnica é apenas 30% de todo o seu negócio. Então, ele abrange muito mais do que só a parte técnica, ele abrange toda a parte, dicas de marketing, dicas de abertura de contato com o cliente, de como abrir uma empresa, de como você tem que ter várias coisas na empresa que você não é só o seu conhecimento técnico, né, como o engenheiro sai fazendo por aí. E mais ainda me chamou a atenção a questão do que ele comentou sobre a inteligência emocional, né? De ser uma coisa que se você não tiver muito forte, muito definido, você não dá continuidade, né? Você faz e para, ou perde tudo, né? E tudo mais. E isso aí, assim, além de vestir o chapéu, né? Me mostrou que eu tinha que procurar, além da parte técnica, eu tinha que procurar mais coisas. E realmente eu fiz isso e fez toda a diferença na minha vida, tá fazendo toda a diferença na minha vida. O mais importante que eu vejo no que ele fala e do que ele apresenta, né, do que ele demonstra, até como na vida dele, né, é você ter um propósito. É você saber o porquê você está vendendo esse produto, por que você quer trabalhar na área de engenharia, por que você quer trabalhar com isso. Se a resposta for dinheiro, vai fazer outra coisa. É sério. Porque não é fácil. Então você tem que ter um propósito muito maior do que dinheiro na hora de empreender nessa área. Você tem que ter um propósito muito, muito maior e isso aí foi assim a maior ficha que caiu na minha mente a hora que ele começou a falar sobre isso e eu vi que realmente eu tinha esse propósito, eu só não tinha essa força dentro desse propósito, eu não sabia exatamente qual era, mas que me fez assim sair do chão e sair correndo,
correndo atrás do prejuízo do tempo perdido que eu tive, entendeu? Então, vale a pena, procurem, façam os cursos, acompanhem, assistam os vídeos, os blogs dele, tudo. Ele dá uma noção assim do que você tem que ser como empresário e como um ser humano de quem trabalha com engenharia. Com certeza são depoimentos como esse que fazem com que você tenha mais vontade de acordar todo dia. Você não precisa ter um treinamento para fazer isso. Isso pode ser feito através da forma como você atende o seu cliente, da preocupação verdadeira que você tem com a segurança daquelas famílias que vão morar naquela edificação, não só pensando no seu ganho pessoal. Nós temos que começar a olhar para a população, para os problemas e como que nós podemos resolver isso. Agora que você já me conheceu um pouco mais, já conhece um pouco mais sobre a empresa, vamos entrar em uma parte mais técnica. E nessa aula eu trouxe para você duas pessoas muito especiais, que são a razão de existir de qualquer empresa. E é óbvio que eu estou falando do cliente. Então eu convidei dois clientes que eu já atendi no passado e quero agradecer muito inicialmente a Lucilene pelo depoimento impressionante, é uma pessoa que sempre me apoiou muito, tenho muito carinho por ela e pela família dela. O Ney também passaram uma dificuldade tremenda no condomínio deles e eu quero que você acompanhe essa história para você poder perceber o quanto nós temos uma responsabilidade muito grande por trás daquilo tudo que nós fazemos. Cada vez que você elabora um projeto ou então acompanha uma execução de uma obra ou faz um laudo, nós temos uma responsabilidade gigantesca. E é isso que eu quero mostrar para você. O que acontece quando nós deixamos de fazer o nosso trabalho como nós deveríamos fazer. Então, Lucilene, inicialmente, muito obrigado pela sua participação e por nos dar uma aula sobre a vida. Logo após eu assumir o meu mandato, comecei a receber reclamações de vários moradores em relação à queima contínua de eletrodoméstico, como notebook, secador de cabelo, geladeira, televisores, e me prontifiquei a entrar em contato com a construtora e solicitei uma visita, tentando, encontrar o problema, que até então nós achávamos que seria em apenas uma unidade. O prédio possui 16 apartamentos e começou a vir relato de um morador, de outro morador, enfim. Procurei a construtora, solicitei a visita do engenheiro responsável pela obra. A construtora de início falou que não iria prestar nenhuma ajuda ao condomínio porque o prédio era novo, tinha todos os certificados, estava autorizado na prefeitura, tinha uma BITS, enfim. Aí começou o nosso desgaste. Devido a muitas reclamações de vários moradores, de várias unidades, fizemos uma reunião na qual decidimos contratar a empresa do Daniel para fazer uma visita, nos orientar qual seria o melhor caminho a ser tomado, a melhor decisão. Inicialmente, já com o laudo em mãos, até assim acabou nos surpreendendo um pouco, porque nós achávamos que o problema não era tão grave, e após a emissão do laudo feito pelo Daniel, constatamos que o prédio tinha um risco altíssimo de incêndio. Entramos em contato com a construtora novamente, no qual não obtivemos nenhum êxito. Aí começou os nossos problemas, começou os nossos estresses, começaram as brigas e os transtornos emocionais, psicológicos, inclusive ameaça por conta da construtora, para solucionar um problema causado por eles mesmos. Baseado nisso, e tentado por várias vezes um acordo e a solução do problema, sem sucesso, nós optamos por entrar com uma ação judicial, no qual a construtora foi obrigada a mandar o engenheiro responsável e verificar o que realmente estava acontecendo na parte elétrica do prédio. Com o laudo do Daniel, foi feita a verificação por parte da construtora, foi feito
vários reparos, né, na parte elétrica. O prédio precisou ser evacuado. Nós ficamos em 6 meses de obras diariamente, e o desgaste emocional, psicológico da gente, assim, eu falo não só como síndica, porque eu também sou proprietária, eu também tenho a minha unidade nesse condomínio, e foi bem desgastante, foi frustrante. Por quê? Porque você economiza uma vida toda para você realizar um sonho, de ter o seu imóvel. E de repente, por uma negligência de um engenheiro, de uma construtora, por sua ganância, esse sonho é colocado em questão. Você sabe que de repente você pode dormir e acordar queimado por um incêndio que você não provocou, que você não causou. E quem paga por isso? Quem realmente vai assumir essa culpa? Então, assim, o meu relato aqui hoje não é só defendendo o trabalho do Daniel como perito, e sim defendendo muitas das vidas que já se perderam nesse caminho, por negligência, por ganância, por parte das construtoras e também por parte dos engenheiros, que não assumem a sua responsabilidade na hora de assinar um projeto, na hora de acompanhar uma obra. É bem difícil. Quando a gente começou a constatar os problemas, que a gente foi tentar conversar amigavelmente, porque você sempre busca resolver as coisas primeiramente na conversa. E de repente você percebe que o teu sonho, ele foi consumido pela ganância, pela irresponsabilidade de um engenheiro, de uma construtora, que a tua família que você coloca para morar no teu sonho pode de repente não acordar ou se perder do dia para a noite. O meu relato de hoje é para passar para vocês a minha experiência, não só como síndica, mas também como moradora, e pedir para vocês mais consciência, mais preparo, mais responsabilidade na hora de assinar um laudo, na hora de assinar um projeto, na hora de acompanhar uma obra, na hora que vocês dedicam a vida inteira de vocês em um trabalho, numa construção, seja para fazer um laudo, seja para fazer um projeto, seja para fazer uma perícia. Consciência. Em primeiro lugar, consciência. Respeito ao próximo, respeito ao ser humano, porque hoje eu comprei o imóvel com risco de incêndio. Amanhã pode ser alguém da sua família, pode ser um parente seu, um filho seu. Então, assim, o meu apelo para vocês: tenham mais consciência, sejam mais responsáveis com a vida do próximo, com o sonho do próximo, porque você dedicou anos da sua vida estudando, se preparando, não para fazer irresponsabilidades, mas sim para ajudar o próximo, para orientar o próximo, para fazer o seu serviço com dedicação, com amor, com respeito. A gente entende que as construtoras querem economizar, muitas das vezes o profissional contratado também tem que obedecer ordem, né, da pessoa que o contratou, mas ensinem aos funcionários de vocês, deem cursos, incentivem a fazer o correto.
porque amanhã depois, até um dos seus funcionários pode ser uma das pessoas que vão morrer em um incêndio provocado por uma ganância. E vidas não têm volta. Então fica aqui esse meu apelo para todos vocês, profissionais da área da parte elétrica. Diria para você que esse depoimento da Lucilene é a minha maior motivação para fazer esse evento nesse momento. Eu pude acompanhar todas as dificuldades que eles passaram nesse condomínio. Conheço diversos prédios com situação semelhante, com riscos extremamente elevados, onde nós temos uma série de construtoras que acabam por querer maximizar os lucros, colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então, Lucilene, muito obrigado pela sua participação de coração, muito obrigado pelo café, pelo bolo no dia da gravação. Só tenho a agradecer você e o Ney. Tenho vocês com muito carinho, não só como clientes, mas como amigos também. Em termos práticos, falando um pouco sobre o que aconteceu no condomínio deles. Toda a parte elétrica precisou ser refeita. Tivemos que substituir todos os eletrodutos enterrados que iam desde o quadro de medição até a parte interna de cada apartamento. Os quadros elétricos que foram montados foram feitos de maneira extremamente inadequadas. Tivemos que quebrar toda a parte elétrica, substituir esses quadros, colocar quadros novos. Isso tudo foi identificado durante a certificação elétrica. Caso esse trabalho não tivesse feito, esse prédio poderia ter pego fogo em muito pouco tempo. Na aula número 5, nós vamos conversar diretamente sobre isso. Vou trazer fotos e vou apresentar diversos problemas que aconteceram nessa edificação. Agora, quem vai nos contar um pouco sobre a sua experiência, sobre todo esse transtorno que ele também passou, é um empresário que eu admiro muito. É um cara que me mentora, me dá muitas dicas, muitas coisas sobre negócios. Eu gosto muito de conversar. Também deixou de ser cliente, a gente entra numa esfera com uma conexão muito profunda, que é o Washington Ortega. Confira com atenção o que ele vai nos falar para que você possa entender as dores do cliente, os problemas e as dificuldades e também, é claro, as oportunidades que surgem por trás disso tudo para quem deseja se especializar nessa área. Olá, meu nome é Washington Ortega, eu estou no mercado imobiliário há 26 anos. Passamos uma experiência bastante interessante, da qual nós buscamos todo o conhecimento tecnológico e profissional do Daniel, da DM, e para nós foi uma interessante vivência, da qual nos permitiu esquivar-nos de problemas seríssimos que poderíamos vir a ter se não tomássemos algumas providências. Nós tivemos um investimento bastante significativo no imóvel novo, do qual foi construído e foi feita toda uma mensuração para equipamentos a serem instalados nesse imóvel. E na realidade nós não nos apercebemos que quem fez toda a parte elétrica não se atentou a alguns detalhes, principalmente com a questão de espessura, de cabeamento, de sustentação do que seria colocado no imóvel. Nós começamos a observar, por atenção de um profissional que estava lá, que por sinal não era desse segmento de eletricidade, mas ele começou a observar que alguns fios esquentavam e que estavam não ainda equipamentos em funcionamento, mas que os fios não estavam com as bitolas que seriam necessárias. Esses fios não eram fios que vinham com a marca no seu corpo. E fomos observar realmente depois que esses fios não tinham uma procedência controlada. E não foram postos por nós. Esses fios foram colocados lá no local e, com a nossa ingenuidade e desconhecimento, imaginávamos que estava tudo em ordem e, na realidade, esses fios poderiam ter dado seríssimos problemas para o empreendimento em si, né? Nós tivemos um problema muito sério com essa adequação de funcionamento no imóvel novo. Nós praticamente perdemos aí uns 8 meses para adequar, porque visto que havia problema na parte elétrica, que é o coração de todo e qualquer funcionamento dentro de um ambiente comercial, nós tivemos que fazer readequações, retirar fios que não estavam dentro digamos assim, do setor qualitativo, né, da questão qualitativa. Tivemos que fazer investimentos novamente de fios de um projeto elétrico
com adequações, e isso atrasou significativamente, dando sérios prejuízos às nossas perspectivas temporais na mudança do imóvel. Em um prédio que teria 3 pavimentos e teríamos uma concentração também de número de pessoas num local que foi destinado a eventos, e realmente a nossa questão de preocupação em ter a melhor qualidade foi notória. E por isso procuramos a ADM, da qual nos atendeu perfeitamente, dentro de uma tranquilidade, e que serviu para nós como uma referência para que todo e qualquer empreendimento que nós venhamos a ter, seja de vendas, de representação e tudo mais, nós possamos nos sentir muito seguros com o resultado que tivemos e indicar a empresa. Washington, eu queria que você comentasse conosco agora se você considera importante esse trabalho de certificação elétrica para obras novas logo após elas serem entregues pelas construtoras. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu não só recomendaria de uma forma vivencial como nós passamos, mas eu creio que teria que ser uma exigência, porque a seguridade que nos dá, sabendo que existe todo um projeto, que tudo foi colocado mediante a uma apresentação mediante as necessidades do empreendimento, do que vai ter de equipamento, de número de pessoas, da intensidade que vai ser usada, do número de horas que vai estar esses equipamentos ligados, um laudo, uma vistoria, uma ferição, principalmente uma ferição posterior a toda a implantação da questão elétrica, eu acho que é fundamental. Pensando em termos de prejuízo, Washington, o que você estima que você teve de prejuízo nesse período, para que a gente possa ter uma noção da gravidade do problema e do quanto essa irresponsabilidade da construtora pode gerar um transtorno violento? Pode dar uma opinião para nós em relação a isso? O prejuízo não é só financeiro, ele é temporal, ele é financeiro, ele é emocional, ele é a questão advinda de uma insegurança. Então, se for quantificar financeiramente, nós tivemos assim tranquilamente um prejuízo que transcende aí os R$130 mil. Se nós formos a juntar projetos novos, mão de obra, equipamentos, fiação e todo o material para fazer o trabalho, com certeza não chega nem perto do dissabor e da perda temporal que a gente teve. Então eu acho que se nós tivéssemos feito isso já de início, e nós não fizemos porque nós imaginávamos que o que tinha atenderia à demanda necessária, e realmente quem estava fazendo a instalação não se preocupou com esse aspecto, também não nos consultou, e nós, obviamente, sem conhecimento técnico, também não saberíamos mensurar isso, mas realmente o prejuízo transcende o fator financeiro. Nós deixamos de faturar, nós perdemos tempo de mudança, nós tínhamos uma questão elementar do entusiasmo para uma inauguração dentro de um certo tempo, esse tempo foi frustrado. Então eu indico, avalizo que sim, todo e qualquer empreendimento comercial, industrial, ou seja residencial, de uma construtora, uma incorporadora, possa dar um valor de muita atenção a esse aspecto técnico, para que não passe os dissabores que nós passamos. Uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer nesse momento é: qual que é a mensagem que você poderia deixar para os profissionais que pretendem trabalhar nessa área, profissionais que hoje já fazem projetos elétricos, que hoje já acompanham obras? O que você poderia deixar para nós como mensagem? Nós estamos há 26 anos dentro da construção civil e da comercialização dos empreendimentos residenciais, comerciais, industriais. Nós vemos que não somos os únicos, esse histórico, essa ocorrência que houve conosco, já havíamos assistido em algumas segmentações diferenciadas. Haja visto que, às vezes, a própria empresa tem o seu grupo técnico, quando já tem filiais, ou faz isso rotinamente, né, quando abrem filiais, mas quando é um comércio que é o primeiro e único do empreendedor, às vezes ele faz uma conta rápida de como economizar. E, infelizmente, o barato sempre sai caro. Se não for feita uma aferição com profissionalismo, com cautela,
às vezes, para um leigo que simplesmente está pagando para quem está fazendo o investimento na construção e quer economizar, num primeiro momento pode parecer uma vantagem e posteriormente essa vantagem pode deixar de ser apresentada e infelizmente apresentando vários problemas que vão causar um custo muito maior, um desgaste emocional também maior, uma controvérsia do planejamento de mudança ou de inauguração que ele poderia estar faturando e ao invés de estar faturando ele está se dando atenção para outras coisas serem resolvidas que são necessárias, né? Adiante da nossa vivência, eu queria deixar o nosso agradecimento em especial ao profissional Daniel, a referência da empresa de uma extrema responsabilidade que é a ADM, de uma atenção para com o cliente que superou em muito as minhas expectativas e de todo o nosso staff, de uma satisfação também em termos sido referenciados, em virtude de termos vivenciado esses problemas antecedentes a todo o trabalho que a ADM nos fez. Então eu acho que é fundamental, eu avalizo, eu me sinto muito seguro em transmitir a nossa satisfação dos serviços solicitados à ADM, em virtude dos resultados dos quais tivemos, com todo um trabalho feito através de um script, de uma verificação acirrada de tudo que estava correto ou que poderia ficar melhor e principalmente dos problemas que foram evitados a tempo. Daniel, nosso muito obrigado, a nossa satisfação e que toda a tua expertise sirva para grandes empresas que fazem exatamente um nível exigencial muito grande para terem a satisfação como nós tivemos através do trabalho de vocês. Forte abraço, sucesso contínuo. Washington, muito obrigado de coração por tudo que você tem feito por mim e pela empresa, por todo esse depoimento, por todo esse ensinamento. Só tenho a te agradecer por muitas coisas que você tem me falado nesses últimos anos aí, que tem contribuído não só com o meu negócio, mas também com a minha vida pessoal. Um grande abraço. Passando para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu na imobiliária. O Washington ele estava se mudando de endereço, contratou um espaço novo e a construtora instalou cabos irregulares. Nós teremos uma aula, literalmente uma aula, sobre cabos irregulares com o Luiz da Conduspar. Ele ficou durante 15 minutos falando sobre o que nós devemos identificar nos cabos, quais são os problemas que existem, quais são os ensaios que são necessários. Isso nós vamos encontrar na aula número 3. Essa aula dele está imperdível. E o que aconteceu na prática? Eu acabei pegando uma amostra desse cabo que nós tínhamos nessa instalação do Washington, levando até a Conduspar, fazendo um ensaio e identificamos que os cabos elétricos que estavam instalados nessa edificação estavam identificados como 4 mm. No entanto, durante o ensaio e fazendo todo o dimensional, nós identificamos que a resistência ohmica e que o dimensional estavam compatíveis com o cabo 1,5. Isso é um grande desafio, nós temos um grande problema no Brasil em relação a isso. E o principal motivo é simples de entender. As indústrias têm se beneficiado da inocência das pessoas que estão prestando serviço na construção civil. Então, o que nós temos que fazer? Aumentar o nível de consciência sobre esse problema e, é óbvio, também condenar essas instalações elétricas feitas de maneira irregular, pensando na segurança desses clientes. Nós temos que parar de olhar o quanto nós podemos ganhar, o quanto nós podemos economizar em relação a essas edificações e pensar sim no que pode acontecer. Deixa eu te passar só uma dica. Nós temos um canal no Telegram, que está aqui embaixo, o link. Se você não entrou, entra por ali, tem alguns conteúdos complementares que eu irei passar durante essa semana, que vai valer muito a pena caso você tenha interesse em trabalhar nessa área. Quero te dar parabéns por ter chegado até aqui, dizer para você que nós temos mais 4 aulas super importantes que vão ampliar cada vez mais o seu campo de visão em relação a esse serviço de certificação elétrica, que é óbvio, vai fazer com que você possa construir uma autoridade na sua região, atendendo indústrias, condomínios, comércios, residências. É um serviço que se aplica a qualquer obra nova que foi feita de maneira negligente. O que eu quero falar para você também é o seguinte: nós temos um treinamento online sobre laudos de inspeção elétrica e também esse tipo de certificação. Nós vamos abrir na próxima segunda-feira, no primeiro dia,
esse treinamento para que você possa se inscrever com um super desconto. Depois disso, você vai, durante o restante da semana, poder se inscrever sem esse desconto. Eu quero que, caso você tenha interesse em se especializar nessa área, conheça um pouco mais sobre esse treinamento no nosso site e vou deixar com você o depoimento de mais uma pessoa que fez esse nosso treinamento para que você possa ter uma ideia do quanto isso pode realmente te ajudar nesse momento se você quer empreender e tem dúvidas sobre por onde começar, ok? Dá uma olhadinha nesse depoimento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Lucas, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou engenheiro eletricista, tenho uma empresa chamada Eficiência Elétrica. Eu faço projetos elétricos e obras de instalações elétricas há quase 10 anos e recentemente comprei os cursos, o laudo das instalações elétricas para condomínio e o laudo de crédito de ICMS para as indústrias do professor Daniel do Perícia Elétrica. Eu super recomendo que vocês façam esse curso também. Se vocês são profissionais autônomos, engenheiros, empresários, façam como eu e agreguem esse serviço ao portfólio de vocês, pois o curso é completo. Mais do que ensinar a fazer os laudos, o Daniel ensina quais clientes você deve prospectar, como prospectar, técnicas de negociação, gestão desse negócio. Então a profundidade do curso é muito boa. O conteúdo vai bem além do que eu imaginava e eu super recomendo. Muitas das coisas que eu aprendi nesse curso eu também estou aplicando aos meus serviços que eu já vinha prestando. Então super recomendo, façam, vocês vão gostar com certeza. Ok? Um forte abraço a todos aí.